o vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Os irmãos podem sentar, por favor. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão aqui, a todos que estão também nos assistindo pelo canal da EPP TV. Sejam mais uma vez bem-vindos ao culto restaurado pela palavra, um culto que é organizado pelo Ministério de Aconselhamento, visando trazer o aspecto da reflexão bíblica através de uma teologia prática, de uma teologia onde nos ensine, nos encorajem a viver a fé cristã em todos os ambientes, em qualquer desafio que nós tenhamos como família, como cristãos, como trabalhadores, tudo servindo a Deus e honrando o nome do Senhor. Eu quero convidá-lo a abrir comigo em Tiago 4, primeiro texto. Nós vamos meditar hoje em dois textos, em Tiago e Mateus. Nós vamos começar em Tiago, depois vamos finalizar em Mateus, trazendo algumas questões práticas para a nossa vida. Tiago 4, do 1 até o 4, diz assim a palavra de Deus, você pode acompanhar aqui na tela. Tiago 4, do 1 ao 4, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do Senhor, a esclarecer a nossa mente, falar conosco nessa noite, para que nós possamos ser edificados, instruídos, confortados e também confrontados pelo Senhor. Vamos orar. Deus, obrigado mais uma vez pela sua palavra. Obrigado porque nós estamos aqui reunidos diante do Senhor. Dá-nos entendimento, Senhor, dá-nos temor ao nosso coração, e que essa palavra possa impactar-nos, ó Deus, nos desafiando, nos provocando a pensar, a viver de modo digno que o Senhor tem nos chamado da santa vocação. Fale aos corações que estão aqui, fale aos corações que estão nos assistindo nesse momento, e que um tema tão relevante, tão importante para a família, que o Senhor nos ajude a dar passos de mudança, passos práticos, para que nós possamos então viver de forma agradável ao Senhor no nosso ambiente familiar. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos edificado, o Senhor tem nos instruído na sua palavra, e com o propósito a cada dia de glorificar o teu nome por meio da mudança do nosso caráter, da nossa vida, a semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com Ele que nós queremos nos parecer, é com Ele que nós queremos refletir a glória nesse mundo. Dá-nos, ó Deus, a grande bênção nessa noite de sermos impactados pela sua palavra, e que ela produza frutos de mudança no nosso coração, Senhor. Como o Tiago mesmo diz, que não sejamos aquele negligente, ouvinte negligente, mas ao avaliarmos a nossa vida por meio do espelho da palavra, que o nosso coração seja inclinado a uma mudança verdadeira, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, em todo mês de maio, às quartas, nós vamos falar sobre questões familiares. Então, na quarta passada, o Samuel pregou sobre servindo a Deus em família, Você pode ir lá acompanhar, se você não assistiu, ele abriu o tema do mês. E hoje nós vamos falar sobre matando, ou identificando a raiz de todos os conflitos na família. Por que nós brigamos? Qual é o problema que nos faz ter conflitos, com pessoas? E aí você pode pensar em vários âmbitos, Você pode pensar no trabalho, se você estuda, enfim. Só que de uma forma mais específica, a ideia é como que eu vivo, Ou seja, por que eu tenho conflitos na minha família. E a ideia de conflito é uma ideia muito presente, porque todos nós, em algum momento da vida, passamos por conflitos no nosso casamento, na criação dos nossos filhos. Você pode dizer assim, eu nunca briguei com a minha esposa, eu nunca briguei com o meu marido. Você está mentindo, no mínimo. Ou então você teve conflito, mas você agiu de uma forma que nós vamos ver aqui, você é o evasivo. Você não tem conflito porque você foge sempre. E aí dá-se a entender que você não é uma pessoa conflitante, mas na verdade você tem um conflito aqui dentro do seu coração. Só que você usa um subterfúgio da evasão, você é evasivo para dizer assim, eu não discuto, eu quero paz. Mas seu coração está fervilhando com muitas palavras, muitas emoções, muitas frases que você pensa assim, se eu falasse.
Então, ser evasivo traz a ideia às vezes de ser um pacificador, mas biblicamente isso não é, porque a ideia do desejo, como Tiago nos diz aqui. Agora, conflitos, querendo ou não, são realidade na vida de uma família. Uma família pode ser a família mais crente desse mundo, sempre vai ter que lidar com a ideia de que vai haver conflitos. E por que, nós temos isso? Porque nas primeiras páginas da Bíblia, depois da queda do homem, nós vemos o primeiro conflito acontecendo ali, Aquele Adão que recebe Eva anteriormente, da parte de Deus, como um pai que apresenta a sua noiva, a sua filha ao noivo. Adão fica feliz, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, ele se alegra, ele fala uma poesia, ele diz, que bênção ter essa mulher aqui. Depois que acontece a queda, eles experimentam corrupção em seus corações, e de repente quando Deus chega na viração do dia, vê que eles comeram do fruto, eles se escondem do Senhor, já há um conflito ali, eles olham um para o outro, vê que estão nus, o conflito começa ali nesse aspecto, já tem um conflito ali, porque o que era para ser pacífico, o que não era para ser egoísta naquele momento, mas eles sentem então um desejo pecaminoso um pelo outro, e aí então já há uma separação. Quando Deus chega no jardim, e ele, Adão, você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Aí Adão, de forma muito ligeira, ele não corresponde ao fato de, Senhor, eu pequei, fui eu mesmo, eu sou responsável aqui, o Senhor pediu para cultivar, para nutrir aqui esse jardim, mas eu não fiz isso. Então eu acabei vacilando naquilo, em representá-lo ou viver aqui o mandato masculino, Mas o que Adão faz? Foi a mulher que o Senhor me deu. Joga a responsabilidade, transfere, A gente chama no aconselhamento de síndrome de Adão, Ou seja, você transfere a culpa que é sua. A gente tem até uma frase que a gente fala assim, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. É uma piada que a gente faz quando a pessoa não quer reconhecer o pecado dela, a gente fala, a culpa é sua, você põe em quem você quiser, Com a ideia de, não, mas não tenho culpa. E aí então, o primeiro momento que há uma transferência aqui, você percebe que a maioria dos conflitos são assim. Porque você já alguma vez deve ter falado assim, não, eu não queria brigar, mas olha, você insistiu nesse ponto. Já falou isso? Você, não, eu quero paz, mas você não me dá paz. Eu quero mudar, eu sou a pessoa que eu estou buscando a mudança. Eu escuto muito isso entre casal. Pastor, eu estou buscando a mudança, mas o meu marido não ajuda. Mas a minha esposa não ajuda. Pastor, eu quero ser uma mãe amável, eu não quero gritar em casa, mas aquele filho, pastor, fica uma semana com ele para você ver. Então nós somos assim, nós somos a ideia da transferência, nós transferimos uma responsabilidade que é nossa. Em Gênesis 3 diz assim, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. É o aspecto do homem tentar se redimir por si mesmo de um pecado do seu coração. Então ele tentou resolver uma situação, coseu ali a folha, tentou se cobrir para autorredenção, mas isso não funciona. E é o que nós fazemos muitas vezes, Eu não sou ruim, eu não sou tão ruim assim, mas pastor, eu convivo com uma pessoa, meu marido, minha esposa, meus filhos, E isso é o que traz o problema do meu coração. Agora, a grande pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é, por que nós temos conflitos? Talvez uma resposta do genes, do hormônio, do temperamento, da criação, Então, pastor, eu sou assim porque eu fui criado assim, porque meu pai me tratou desse jeito e agora então eu sou assim. De uma necessidade a ser atendida, necessidades básicas que nós chamamos aí dentro de um conceito, então ele responde de uma forma inadequada porque ele não é suprido na sua necessidade básica. Ou então são os meus hormônios, ou então eu acordei hoje desse jeito, o chefe tem um problema. Nós não negamos e não devemos negar que de alguma forma somos influenciados por coisas que vivemos aqui, por pessoas, por contextos, pelo nosso corpo, biologicamente falando, no sentido daquilo que pode ser mutável em nós, ou seja, algum apontamento, nós podemos ser. Só que você percebe que a Bíblia, mesmo entendendo e nos contextualizando num mundo caído, onde nós experimentamos problemas, onde nós experimentamos conflitos, onde nós experimentamos pessoas difíceis na nossa vida, onde nós experimentamos até limitações físicas, mas a Bíblia sempre responsabiliza a própria pessoa, o próprio homem, sobre a resposta que ele dá na situação que ele vive. Então Deus nunca vai chegar, chegou para o homem e falar, eu entendo a sua raiva, a sua ira aí, com relação ao outro, porque enfim, o seu dia foi difícil mesmo. Ao contrário,
Deus sempre nos responsabiliza pela forma como nós lidamos com os nossos relacionamentos. A ponto, de a Bíblia dizer sobre questões de mutualidade, de abandonar o ego, de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. A Bíblia compreende no seu aspecto geral e às vezes até específico dos conflitos que nós poderíamos ter. O próprio Cristo diz: no mundo tereis aflições. A Bíblia reconhece os conflitos em relacionamentos interpessoais e também conjugais. Só que a Bíblia sempre nos responsabiliza pela forma que nós lidamos com aquilo que vivemos aqui. E Tiago é claro em nos dizer isso. Tiago, de forma retórica, ele nos dá uma resposta dizendo: por que nós temos conflitos de uma forma geral? Você e eu temos conflitos porque nós buscamos os nossos desejos, ou ficamos chateados, ou então a ideia é: você busca e eu desejos, e você tem conflito porque eles não são atendidos. Tiago fala sobre isso. Ele diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago fala sobre o problema do desejo autocentrado. Então, quando o meu desejo, em algum nível, de forma específica, não é atendido, eu faço o quê? Eu tenho conflito com as pessoas. Olha só, vou dar um exemplo para você. Você chega em casa, marido, cansado, trabalhou o dia todo. Quando você chega em casa, normalmente, qual é o seu pensamento? Eu vou chegar em casa e eu vou descansar, não é isso? Você pensa isso: eu mereço isso, eu trabalhei o dia todo. Aí você chega em casa para descansar, aí quando você abre a porta de casa, no meu caso, por exemplo, 2 meninos, um vestido de Homem-Aranha e o outro de Superman. E você já pode imaginar o que vai acontecer posteriormente. Luta, Marvel, briga no sentido de brincadeira. Todo o meu plano de descanso acabou. Ou então eu chego em casa e Luana fala assim: Tiago, me ajuda aqui com um negócio. Eu trabalhei o dia todo, Luana. Então eu antecipo um desejo de merecimento, porque eu quero isso. Só que aí quando eu chego na minha casa, eu tenho esse conflito. Então eu penso assim: ok, o meu desejo não foi atendido, eu mereço descansar, porque eu trabalhei o dia todo. Aí você tem 2 possibilidades, e a gente vai ver essa possibilidade depois. Então, ou você mulher, ou você filho, enfim. Então tudo aquilo que nós desejamos fortemente e que nós colocamos uma alegria, um significado nesse desejo, faz com que nós então tenhamos conflitos. Tiago fala sobre isso, do desejo autocentrado. Quer dizer, Tiago retoricamente nos responde que o conflito vem de desejos mal direcionados e não satisfeitos. E isso é interessante para nós. Agora, como que de certa forma o mundo e um conselho não bíblico me ensina você a resolver conflitos de uma forma geral dentro da família? Por exemplo, o tempo apaga todas as coisas. Já ouviu essa? Nós temos um conflito familiar, mas o tempo vai apagar todas as coisas. O tempo não apaga, o tempo ajuda a criar mais raiz de amargura. É isso que Hebreus diz. Ele reforça essa raiz de amargura. Outra coisa é: o casal tem que entender o espaço do outro. Não sei porque casou, porque o espaço é comum. Agora eu entendo assim, que no momento de descansar, enfim, mas a gente vive numa ideia: não, você tem que entender o espaço do outro e a privacidade do outro. Privacidade entre casados. A Bíblia fala que os 2 são uma só carne. Então assim, ou então tem a ideia de você trabalha, você é independente. Ou então coisas como você não pode deixar que as pessoas falem assim, muitas vezes mostrando para aquele coração, ou enchendo aquele coração de uma resposta não adequada. Então o conflito é real. Por que nós temos conflitos? Não é porque a gente vive com um marido, uma esposa, um filho que é problemático. O problema está aqui dentro. Ainda que eu não seja o causador do conflito, eu sempre respondo ao conflito. E como que eu respondo a esse conflito? Eu posso responder adequadamente de uma forma bíblica, ou eu posso responder de uma forma não bíblica. Resumidamente, nós respondemos aos conflitos de algumas formas possíveis. Primeiro, tem aquelas pessoas que são evasivas. Já viu aquela pessoa evasiva? Você não consegue ter uma conversa com ela. Por quê?
porque ela sempre foge. A característica do evasivo é aquela pessoa que nega. Fala assim, olha, precisa discutir sobre um assunto aqui. Não, mas isso não está acontecendo, é coisa da sua cabeça. Não, mas isso não é real. Então a pessoa faz uma interpretação equivocada da situação, porque ela não quer entender ou não quer ser confrontada. Então você está dizendo, olha, tem um problema aqui, isso é um conflito entre a gente. Não, isso é coisa da sua cabeça. Eu nem percebi, para mim nem é um conflito. Ou então, tem também a questão da própria fuga, né? A negação da realidade, ou até mesmo fugir. Por exemplo, você quer resolver alguma coisa com alguém fala assim, não fale comigo agora, a pessoa vai embora, sai, vai tomar um ar. Ou seja, ela desenvolve um padrão de resposta ao conflito que ela está autocentrada. Ela pensa assim, eu preciso de tempo, eu preciso respirar, não fale comigo agora, porque se você falar comigo agora, eu vou brigar com você. Isso são padrões de respostas não bíblicas. Porque você condiciona o outro a uma resposta que você vai dar. Ou então, de uma forma até mais intensa nesse aspecto, nós temos o próprio suicídio, que é o extremo de uma resposta evasiva. A pessoa tem uma má adaptação ou um enfrentamento equivocado diante de uma realidade, e ela então faz o quê? Ela foge disso de uma forma muito mais extrema, que é a prática do suicídio. Agora nós temos também aquela pessoa que é combativa, aquela pessoa que fala assim, não, eu não levo satisfação, desaforo para casa, eu tenho que falar. E o combativo, normalmente ele ataca, não o problema, o caráter da pessoa. Ele não tem resolução à conversa. Qualquer tipo de conversa que se tem, sempre vai para o lado de um ataque pessoal. Mas você, assim, tal dia, não consegue enxergar o fato do problema em si e como que lida com esse problema. Nós temos também outras reações combativas, que é o próprio homicídio, falando de uma forma extrema, né? E nós temos outros problemas. Então, quando nós entendemos o fato de que lidamos assim, e qual que é entendendo o nosso padrão de resposta, quer dizer, nós aprendemos ao longo do tempo a responder de uma forma não adequada, talvez, aos conflitos que nós temos em casa, na família, e a Bíblia nos mostra como que nós devemos lidar com isso. Só que veja bem, a maioria das pessoas, elas não conseguem lidar com conflitos hoje, sabiam disso? Na família, muita gente não consegue. Isso não tem a ver só com habilidade de lidar com conflito, isso tem a ver com identificação correta. Enquanto eu transfiro a minha responsabilidade de resposta para o outro, eu não vou entender exatamente qual é a resposta de Deus para esse conflito que eu estou vivendo. Se eu sempre coloco a culpa na minha esposa, coloco a culpa nos meus filhos, eu nunca vou conseguir compreender o fato de qual que é a minha responsabilidade. E às vezes eu realmente estou sendo, nesse processo, alguém que está sendo prejudicado, mas isso não tira de mim o fato, ou não tira a responsabilidade, que ainda assim eu tenho que ter uma resposta bíblica. Por isso que Tiago, ele identifica para a gente dizendo, olha, de onde procedem guerras e contendas? Do seu coração, de desejos que não são atendidos ou mal direcionados, de guerras que há no meu coração e no seu, pelo respeito, pela paz muitas vezes, por várias questões que nós podemos desenvolver desejos pecaminosos, o qual então isso está presente no nosso coração. Por isso que ele fala assim, vocês cobiçam e não tem nada, vocês matam e invejam, desejo intenso, mal direcionado. Então conflitos nascem e enfrentamos eles na família. Não é porque você tem um marido chato, uma esposa chata, um filho, não é isso. Nascem primeiro que vocês são pecadores, nós somos pecadores. Essa é a realidade de relacionamentos. E também porque nós respondemos de uma forma não adequada, não bíblica. Então, entender a fonte e a origem e a minha responsabilidade nesse processo, porque senão fica sempre uma conversa que não tem resolução. Um olha para si, outro olha para o outro. Ou seja, cada um olha para o seu próprio coração, mas não adequadamente, e fala assim, olha, eu quero não ter mais problema, mas você não ajuda, você não coopera, e aí então fica aquele ciclo constante de brigas, de problemas, de educação de filhos completamente equivocada, de pais que não conseguem mais dialogar com seus filhos, porque estão batalhando de uma forma errada. Porque estão simplesmente querendo mudar comportamentos sem avaliar a profundidade desses desejos do coração. Então, quando eu me coloco na palavra de Deus e avalio o meu coração de uma forma correta,
Normalmente eu não vou me orgulhar para dizer assim, ok, eu fiz uma avaliação, graças a Deus eu nunca pequei nesse processo, realmente Luana, a culpa é sua, Luana minha esposa, né? Realmente Felipe e Pedro, a culpa é de vocês. Quando nós fazemos uma avaliação sincera e correta a partir da palavra de Deus, Hebreus nos ensina que Deus expõe as nossas motivações mais intensas e mais encobertas por meio da palavra, a palavra faz isso, então eu posso viver de uma forma adequada. E o texto, falando um pouco mais sobre essas respostas, nós temos que entender como que funciona a progressão desse ídolo no nosso coração. O texto de Tiago 1,3, ele descreve a raiz de um conflito destrutivo, quer dizer, mais uma vez, os conflitos nascem dos desejos não satisfeitos no nosso coração. E é interessante uma coisa, é pecado desejar? De certa forma, desejar não é pecado, porque isso é uma função do nosso coração. Nós desejamos coisas. Claro que se a raiz desse desejo for pecaminoso, obviamente que ele tem que ser vencido, mas desejar não é pecaminoso. Nós desejamos coisas boas. Por exemplo, você deseja ser respeitado na sua família como marido, como homem? Sim ou não? Você deseja. É um desejo lícito. Você, esposa, deseja que seu marido coopere, seja um líder, ajude a educar as crianças. Você arruma a casa, aí você chega em casa, o marido contribui com aquilo, sim. É pecado desejar querer ter filhos obedientes, amáveis, que respeitem a Deus, que amem ao Senhor e que amem ao próximo? Claro que não. É pecado desejar descansar? Claro que não. Porém, todos os dias nós somos confrontados a partir de desejo legítimo. Qual que é a progressão dos conflitos que se tornam uma idolatria? Por exemplo, uma coisa muito importante. Mais uma vez, desejar não é pecado em si. Agora, veja bem, você vai desejar algo na sua vida e você vai chegar sempre numa encruzilhada. Qual que é essa encruzilhada? Aonde os seus desejos nem sempre serão atendidos. O desejo do descanso, o desejo da paz, o desejo do reconhecimento, o desejo de... E pense uma coisa específica na sua vida. E quando chega nesse contexto, não dá aquilo que nós até merecemos em certo sentido, pelo trabalho, pelo esforço, ou até o descanso, nós chegamos numa encruzilhada. E o que essa encruzilhada propõe para a gente? Primeiro, você pode responder confiando em Deus e procurando satisfação nele, ainda que você não tenha aquilo que você tanto deseja, como um descanso, como um respeito, enfim, mas você diz assim, não, Deus é suficiente para suprir isso na minha vida, e eu vou resolver isso biblicamente. Ou você pode concentrar-se na sua decepção e permitir que esse desejo, que é lícito, se torne exigência. Eu preciso descansar, porque se eu não descansar, ou seja, você pode trocar a frase, para ser feliz eu preciso pensa naquilo que você quer. Tiago descreve para a gente essa progressão de um desejo lícito para um desejo, então, de exigência. Quando eu exijo coisas, porque isso traz o caráter de satisfação para o meu coração, então eu começo os meus conflitos. Porque depois da exigência, o que acontece efetivamente? Depois que eu desejo, eu julgo. Por que eu julgo? Está vendo? A minha esposa não me dá isso que eu tanto preciso para ser feliz. Ela não me respeita, ela não me escuta. Então eu começo a julgar a atitude, o comportamento e a motivação do outro, porque um desejo não foi atendido. Note, ele começa de algo bom, ele começa com um desejo lícito. Então ele se eleva para algo que é ilícito. Eu passo então a exigir aquilo. Eu trabalho duro durante a semana, será que eu não mereço um sossego? A esposa pode dizer, eu sempre estou limpando essa casa, será que eu não mereço um reconhecimento? O pai pode dizer, será que eu não mereço filhos obedientes? Eu dei tudo para eles. E aí então se instala o conflito, porque exigências são colocadas. E depois que a gente passa desse contexto da exigência, o qual já é um ídolo para o nosso coração, biblicamente, quando nós vemos o relacionamento do povo com os ídolos, todo ídolo exige o quê? Sacrifício, não é verdade?
Então, de um desejo lícito, eu exijo, eu julgo porque a pessoa não me atendeu, e agora todo ídolo, ele pressupõe que eu tenho que oferecer um sacrifício para ele. E aí qual que é o sacrifício? Gelo, não vou falar com essa pessoa. Eu vou fazer com que ela sinta a dor que eu estou sentindo. Vou me calar. Não vou me calar. Eu vou jogar toda a minha ira sobre aquela pessoa, sobre a esposa, o marido, os filhos. Sabe por quê? Porque eles têm que saber o quanto eu estou insatisfeito. Eu vou desrespeitar o meu pai, porque ele acha que ele manda em mim. Não, eu sou independente já. Então perceba que todo ídolo, ele exige um sacrifício. E o sacrifício que nós podemos dar é não conceder o perdão, usar o silêncio como ferramenta de uma comunicação inadequada, dar um gelo, culpar o outro, maledicência, descontentamento, reclamações, murmurações constantes. Aquelas famosas diretas ou indiretas, né? De repente tem uma situação e fala, mas lembra? A busca no baú, né? Mas também aquele dia, em 20 anos atrás, naquele dia, naquele horário, naquele espaço, naquele momento, você fez isso para mim. É o seu padrão, você sempre faz isso mesmo. E aí então o que acontece? Começa a se oferecer o outro como um sacrifício ao nosso ídolo. Você não atendeu a minha exigência, então você precisa sofrer por causa disso. E aí então nós temos os ídolos sempre movimentando nos nossos corações. O conflito, ele não é algo novo. O pecado, né, de Adão e Eva nos afetou, mas a grande notícia, e é o que o nosso foco aqui a partir de agora, é que Deus não nos abandona no nosso pecado de conflito. Por meio de Cristo nós temos uma esperança de entender e de responder biblicamente a forma como nós vivemos a nossa vida. Como que nós podemos resolver conflitos? Se não há uma identificação correta, não há um processo correto. Se não há um quebrantamento, não há realmente um arrependimento. Se não há a compreensão de que o problema está no meu coração, eu preciso dar uma resposta para isso, isso não vai ter um crescimento. E a graça de Deus nos dá essa esperança de confessarmos nossos pecados, esperar a ajuda da parte de Deus e sermos restaurados. Então Deus pode restaurar casamentos conflitantes. Deus pode restaurar relacionamentos de pais e filhos conflitantes, por meio da graça e por meio de uma educação nessa graça, no sentido de nos ensinar e nos mover e redirecionar os nossos desejos. Perceba que a mudança começa não pelo quanto o outro pode mudar, mas o quanto eu posso mudar em Cristo Jesus. O quanto eu posso deixar de exigir e de sacrificá-los, sacrificar a minha esposa, os meus filhos, por exigências que talvez começaram não com pecado, mas que agora se tornaram modelos e ídolos na minha vida. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. O texto do verso 1 ao verso 5, o Sermão do Monte traz o aspecto da ética do reino de Deus, e o verso 1 até o verso 5 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Por que vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Esse texto está falando sobre uma resolução no sentido de conflito e também de juízo. A Bíblia não nos proíbe julgar pessoas, a Bíblia nos proíbe tomar o lugar de Deus para fazer um julgamento equivocado. E esse texto, eu quero deixar algumas lições práticas de como nós podemos lidar com conflitos. Mas antes, especificamente, de tirar algumas lições aqui, eu quero trazer para você uma esperança de que conflitos, eles geram oportunidades. Oportunidades de o nosso coração ser revelado e de resolver coisas que nós muitas vezes não queremos resolver. Nós temos a tendência de não caminhar na resolução, porque nós não queremos ser confrontados, nós não queremos ser expostos, nós não queremos sofrer o processo. Só que muitas vezes Deus permite que nós tenhamos um conflito, para que o nosso coração seja treinado, para que o nosso coração seja ensinado.
Em 1 Coríntios 10, 31 ao 33, o apóstolo Paulo, ele reconhece ali uma oportunidade no conflito para glorificar a Deus, servir outras pessoas e crescer em Cristo Jesus. O texto fala assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a glória de Deus, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo escreve para uma igreja conflitante, e ele entende o contexto do conflito para educar, para ensinar, para provocar aquelas pessoas a uma mudança do coração. E olhando aqui, então um bom enfrentamento de conflitos na família é você entender a origem deles, como nós falamos aqui, e é você colocar neles a definição correta. Em que sentido? De entender a esperança que você pode ter em lidar com conflitos, talvez para você tão tristes e assim, sofridos realmente, mas acima de tudo entender que é uma oportunidade de o seu coração ser revelado, o coração do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, e como que a Bíblia nos ensina a lidar com eles de uma forma bem prática, tá? Em primeiro lugar, quando nós lidamos com um conflito, nós temos que fazer uma coisa muito importante. Raramente nós somos, se alguma vez, inocentes quando se trata de processo conflitante. Mateus 7,5, o Senhor fala assim: tira primeiro a trave do teu olho. O aspecto da resolução de um conflito comece avaliando o seu próprio coração. E a construção gramatical que o texto é colocado, a ideia de fazer essa avaliação, está num tempo verbal que não compreende o fato de que eu fiz a avaliação, eu terminei de avaliar, agora eu estou bem, eu vou lá e vou então resolver e confrontar. Mas o tempo verbal aqui dessa avaliação, do tirar a trave, compreende um aspecto contínuo. Então a ideia eu estou constantemente em avaliação. Agora uma pergunta para mim e para você: se fizermos uma avaliação sincera, bíblica, temente, pedindo a graça de Deus, pedindo a ação do Espírito Santo, normalmente nós vamos sair completamente inocentes disso? Não. Ainda que nós não fomos os causadores do conflito, nós somos talvez o que mais apimentou o conflito, que jogou mais lenha no conflito, que não ajudou, não foi o suporte do outro no crescimento, mas apontamos. Então a perspectiva que Mateus diz de tirar a trave do próprio olho, quer dizer, fazer uma avaliação, fazer um julgamento de si mesmo, isso compreende um primeiro passo para o conflito. Porque se eu olho simplesmente para a perspectiva do conflito do outro, do problema do outro, é claro que eu posso olhar e dizer assim: eu sou completamente inocente, está vendo? A culpa é você mesmo. Mas quando eu olho para o meu coração e eu vejo quem eu sou, e eu vejo a minha identidade em Cristo, e também eu vejo as minhas quedas, os meus problemas, os meus pecados, eu vou fazer uma avaliação sincera. Então, o que é tirar a trave do olho de uma forma prática? Admita o mais depressa possível que você errou também no processo. Admita o seu pecado. Outro aspecto importante mesmo que nós acreditemos que não somos os responsáveis pelo conflito, nós somos de alguma forma causadores também deste conflito, e talvez de atenuar esse conflito. Confesse a Deus e corrija esses problemas do seu coração em 3 níveis, que é o que você falou, como você agiu, e talvez as motivações. Você não respondeu agressivamente, mas o seu comportamento diante daquele conflito levou a mais conflito. Talvez a sua evasão daquele conflito, isso ainda gerou uma situação mais... Entendemos a sua origem. E quando nós temos passos bíblicos, que eu vou começar avaliando o meu coração. Um outro aspecto importante depois que você avalia o seu coração, você pode efetivamente ajudar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, porque você não vai, como Mateus 7 nos ensina, como uma posição de justo juiz. Eu estou aqui para julgar a sua atitude, e eu julgo você é culpado. Então o nosso coração normalmente faz o quê? A gente julga, certo? A gente apresenta as provas contra o marido, a esposa, os filhos, a gente já faz o quê? Já dá o veredito final e fala: e vai ser agora que isso vai ter que acontecer.
Quando nós somos os juízes, e é isso que Mateus 7 está nos repreendendo, quer dizer, se eu faço uma avaliação sincera do meu coração, eu não vou com o outro para a minha esposa, para o marido, para os filhos, simplesmente para dizer assim, eu estou aqui como um juiz, para julgar você. Mas eu estou aqui como alguém para apoiar, sustentar, ajudar você a lidar com essa questão que eu também faço parte desse processo. O aspecto importante é, Deus quer usar a sua vida para ajudar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos a encontrar uma melhor maneira, para que talvez eles tenham um ponto cego, talvez eles tenham um problema com ira, com evasão, com irritação, não aceitam críticas, não aceitam ser corrigidos. Você é um instrumento de Deus nesse processo para ajudar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos a entender o Evangelho, a palavra de Deus e fazer uma avaliação. Então se entenda como instrumento nesse processo, um instrumento, né, colocado ali pelo próprio Senhor. Quando nós nos concentramos simplesmente na ofensa, o quanto fomos desonrados, humilhados, questionados, confrontados, nós perdemos de vista o fato de que ali há alguém que carece da graça de Deus tanto quanto eu e você. Ou seja, ser usado por Deus. O texto fala, você vai e então você ajuda o seu irmão a tirar o arqueiro do olho dele. Um terceiro aspecto é a reconciliação. Pela morte do seu filho, Deus tem nos reconciliado consigo mesmo. Deus perdoou os nossos muitos pecados por um preço incalculável. Como podemos então, como filhos de Deus, não perdoar o outro? A gente pensa em reconciliação, né? Eu te perdoo, mas não fala mais comigo. Eu te perdoo, mas olha, eu te perdoo, mas se você fizer de novo, isso não é perdão verdadeiro. Você condiciona o perdão, e o perdão bíblico não há condições. Paulo em Efésios 4:32 nos diz, perdoando-vos uns aos outros como Deus em Cristo os tem perdoado. O vínculo, o elo desse perdão é a obra de Cristo na cruz. Talvez minha esposa olhe para mim e realmente eu não mereço ser perdoado, mas por causa de Cristo ela pode me perdoar. Talvez você tenha sido ofendido pelo seu filho, você cuidou dele, você o sustentou, e ele de repente olha para você e te ofendeu. Talvez ele realmente não mereça, mas em Cristo não. Nós estamos falando de não pensar mais sobre o ocorrido de uma forma julgadora, de não mencionar e usar aquilo contra o outro, de não falar para outras pessoas sobre uma ofensa que é levada, e de não permitir que o ocorrido prejudique em algum momento a relação familiar. Que isso seja lembrado constantemente para talvez colocar, né, uma correção no outro, dizer, olha, está vendo? Olha, lembra que você fez? Cuidado, não vá para o mesmo caminho. Então nós usamos de uma forma indevida. Paulo, mais uma vez, como eu disse, diz em Efésios 4, sede uns para com os outros benignos. Então essa ideia de tirar primeiro do meu coração, do meu olho e ir até o outro, é um exercício básico de resolução de conflitos, de avaliar o próprio coração, de avaliar aquilo que está acontecendo aí dentro, talvez de desejos que você carrega que não são atendidos, ou que então eles não têm sido atendidos e que você espera que isso aconteça para ser feliz. Um grande problema está acontecendo no meu e no seu coração, em que Deus deixou de ser suficiente para nós. Não é negar, entenda que resolução de conflito não é colocar embaixo do tapete, não é não deixar de falar, ou deixar de falar, não é simplesmente relevar. Ainda que haja um confronto, o confronto deve ser a partir da palavra de Deus. E quando nós nos avaliamos de forma sincera, nós teremos um coração humilde, dado pelo próprio Deus, para que nós então nos aproximemos do outro, não como um justo juiz, mas como alguém dependente da graça e que estão ali para caminhar juntos, para crescer em família juntos, para avaliar uns aos outros a partir da palavra e então crescer. A minha pergunta para você nessa noite é exatamente a seguinte: como você tem resolvido os conflitos no seu lar? Você tem buscado resolução? Ou você tem buscado atender simplesmente os seus desejos? Como está o relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com os seus pais, com os seus filhos? Nesse processo você tem visado a glória de Deus? Você tem feito o exercício de avaliar o seu próprio coração? Você tem feito o exercício de ser um apoio para o outro, no aspecto
também de levá-lo ao entendimento de que ele está pecando muito mais do que contra você, mas contra Deus? Ou o seu ego é o mais ferido? Ou a sua vontade é mais ferida? Você está preocupado com a glória de Deus? Você está preocupado com enquanto aquela pessoa está talvez o ferindo um princípio bíblico, que você a ama tanto que você não quer deixá-la nesse estado? E aí então você vai até ela amorosamente, com confronto bíblico, para lidar e ajudar e caminhar junto? Ou a ofensa é mais sentida por você, porque você não recebe aquilo que você deseja? Você tem buscado reconciliação ou concessões? Concessões são quebradas. Parcerias muitas vezes, não, eu prometo que eu não faço isso mais. Vai fazer em algum momento, em algum grau, de alguma forma, ou outra coisa. Por isso que o princípio da reconciliação é exatamente o perdão bíblico, onde nós nos colocamos à disposição, né? Parece trágico isso, mas isso é uma esperança bíblica de certa forma. Quer dizer, quando eu perdoo, eu me coloco novamente à disposição para ser ferido de alguma forma, em algum momento. Mas por causa de Cristo, nós podemos efetivamente perdoar aqueles que nos ofendem. Perdoe, restaure, ou seja restaurado pelo poder do trabalho que o Senhor tem em nossos corações. Conflitos podem ser vencidos, conflitos podem ser lidados a partir de uma perspectiva bíblica de não transferência de culpa, de assumir responsabilidades e de seguir um passo bíblico em oração, em dependência, em humildade diante do Senhor, dizendo: Senhor, mude primariamente o meu coração, para que eu responda amorosamente e biblicamente. Que Deus nos ajude a vivermos assim. É claro que somos expostos muitas vezes a responder de uma forma equivocada, mas pela graça de Deus, pelo conhecimento da palavra, nós podemos responder de uma forma que glorifique ao nosso Deus.